5 coisas para você não estudar ou não fazer se você estiver aprendendo matemática básica, tá? Principalmente para você que está começando do zero mesmo. Se liga nessas dicas que com certeza pouca gente fala real. Quero que você anote e aplique todas elas, combinado? Primeira coisa que você não deve fazer é estudar a teoria dos conjuntos logo no começo. Professor, mas por que? Tem um monte de gente que estuda matemática básica com teoria dos conjuntos. E esse é um grande erro, porque é um tema abstrato e que, na verdade, não vai influenciar em nada a sua base. Antes de você ir para esses assuntos, você precisa ter uma base numérica, trabalhar bem com os números, trabalhar bem com álgebra, para só depois, lá na frente, você colocar um pouco mais de abstração e incluir conjuntos. Isso leva a gente para a segunda dica, que é não estudar função nesse momento da matemática básica. Função também é um tema abstrato e também é um tema que gera muita dificuldade para vocês que estão começando. Pergunta como é que eu sei disso. A maioria dos alunos que eu atendo, ou dos meus alunos do curso Matemática Zero e outros, tem muita dificuldade com função. Inclusive, esse é um assunto que eu não abordo mais no Matemática Zero, ele está só no Código Matemática, para deixar bem claro que aquele curso é só para criar aquela base necessária para só depois você ir para esses assuntos, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com essas abstrações logo no início, porque elas podem te assustar e às vezes até te afastar de estudar matemática, achar que aquilo não é para você. Tem que ir com calma, introduzindo aos poucos esses conceitos mais abstratos, né? Porque quando você vai estudar função, por exemplo, você vai ver lá função injetora, função sobrejetora, bijetora, conjuntos, domínio, imagem, contradomínio, tudo isso é muito abstrato. Isso pode causar muito obstáculo para você nesse início que você está começando. E antes de eu ir para a próxima dica, já deixa o seu like aí no vídeo, me conta se você já tentou começar a matemática básica por algum desses assuntos e sentiu essa dificuldade. Coloca aí nos comentários e não esquece de se inscrever também no canal para receber os próximos vídeos e ser avisado. Terceira dica, se você me acompanha aqui por um tempo, talvez já saiba, é você não se preocupar em ficar decorando as fórmulas, principalmente essas fórmulas que a gente vê nesse início aí da matemática básica. Se preocupe 100% em entender o raciocínio de todos os resultados, tá? Se eles não ficarem intuitivos para você, você vai ter algumas lacunas na base que vão te prejudicar lá na frente. Então, mesmo que o professor te apresente uma fórmula, quando a gente está falando de matemática básica, procure entender com profundidade o raciocínio que leva aquele resultado, tá? Isso vai fazer você ter uma base sólida e ter flexibilidade nos exercícios e, é claro, aprender os outros assuntos com mais facilidade mais para frente. Inclusive, tem uma série aqui no canal, uma playlist, que eu mostro vários temas sem fórmula. A série Matemática Sem Fórmulas eu vou deixar recomendado para você assistir depois que terminar esse vídeo aqui também, ok? Quarta dica, para você tomar muito cuidado com as definições e os formalismos que vão aparecer. Dependendo do professor que estiver te ensinando matemática, ele pode ter uma inclinação maior ou menor para abordar as aulas de uma maneira mais formal, mostrando as definições, sendo bem rigoroso. Isso não está errado, isso não é ruim. A matemática teve que passar por essa reforma ao longo da história para que as coisas ficassem nos devidos lugares e não ter erros de lógica, né? Porém, para você que está começando do zero, tem que tomar muito cuidado, porque esse formalismo pode te afastar e ele vai meio que contra a ideia de você pegar os conceitos que você está aprendendo de maneira mais intuitiva, como eu sempre falo. Você precisa apelar para a intuição, trazer algo mais concreto, visualizar exemplos numéricos, casos particulares, ao invés de ir para essas definições, para coisas mais formais, que envolvem até bastante letras, e você acabar não entendendo nada. Eu não sou contra formalismo, mas desde que sejam inseridos no momento certo. Então, no momento posterior, que você já dominou aquele assunto, vale a pena você ver as definições de maneira um pouco mais formal. Mas, no início, que você está começando, procure entender os conceitos de maneira intuitiva, ok? Por último, a última dica é você não estudar apenas por livros. Isso pode ser um pouco estranho dar uma dica como essa. Até porque eu gosto muito de ler, eu tenho uma biblioteca aqui em casa, com vários livros de matemática inclusive. O problema é você que está começando, e na maioria dos casos, você já não tem o hábito normal de ler livros que não sejam de matemática,
Então isso também é um fator que vai dificultar você aprender só por livros. Os livros são excelentes porque você pode reforçar algum ponto da teoria, pegar exemplos, pegar exercícios para entender com mais profundidade, mas talvez no seu caso, que você está começando, seja ideal ter alguém te explicando, te dando exemplo, às vezes até discutindo com você tendo a oportunidade de fazer pergunta em grupo de dúvida ou coisa desse tipo, para ter certeza que você está entendendo. Se você vai para uma jornada mais autodidata nesse começo, pode ser um pouco ruim para você ou até muito mais demorado do que deveria. Agora, depois que você já está com uma base boa e já está mais acostumado com livros, com leitura, aí tudo bem, você pode seguir, se você quiser, estudando sozinho com os livros, tá? Uma outra coisa que faz também passar esse alerta sobre livros é porque em alguns livros você vai encontrar muito erro de gabarito ou até alguns erros na explicação, nos exemplos, e isso vai gerar mais confusão do que ajudar. Quando eu estava preparando a segunda versão do curso Matemática Zero, eu peguei um livro, bastante utilizado inclusive, da parte de matemática básica, para extrair alguns exemplos de lá e colocar nas listas. E eu me deparei com uma série de erros de gabarito, em exemplos também, enfim. E um aluno que não está muito preparado ou que não tem outro recurso a não ser o livro, pode acabar desaprendendo algumas coisas, até confundindo ou parando no ponto e não conseguir mais sair por não entender o que está acontecendo. Então, tome muito cuidado se você vai começar do zero realmente, totalmente por livros, ok? E dado essas 5 dicas, você deve estar se perguntando, beleza, como é que eu devo começar do zero? Qual que é o passo a passo ideal? Para isso eu tenho 2 respostas para você. A primeira, se você quiser uma solução pronta e prática, curso Matemática Zero vai estar na descrição. Segunda resposta é você clicar nesse vídeo que eu estou mostrando aqui agora para você ver a lista dos temas importantes para você criar essa base de titânio, ok? Então, clica aí e eu te vejo lá.